Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se esta passagem estaria falando de judeus ou de cristãos, e a passagem da sua dúvida está em Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou da provação, ou da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Essas palavras são dirigidas ao testemunho da igreja na terra, em particular a Filadélfia, que representa um determinado período e determinada característica desse testemunho. Eu digo período e característica porque, profeticamente falando, Filadélfia representa o momento quando cristãos no século XIX deram o brado da meia-noite. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Mateus 25, 6. Do mesmo modo como aconteceu no século XVI, quando Deus usou alguns dos seus para recuperarem a doutrina da justificação pela fé, que estava enterrada debaixo de entulhos de superstição católica, no século XIX, outros cristãos foram movidos pelo Espírito Santo para trazerem à tona verdades igualmente esquecidas. Dentre elas estava a do retorno iminente de Cristo para arrebatar da terra a sua igreja. Com isso, caiu sobre a cristandade, na época, um senso de urgência tremendo, como nunca antes, para que saíssem pelo mundo buscando alcançar os povos para Cristo. Foi justamente no século XIX que surgiram os vários movimentos e missões de evangelização. E tendo falado então do período representado profeticamente pela carta à igreja de Filadélfia, é importante agora entender que a característica que identificou esses que deram esse brado são aquelas descritas na mesma carta. Mas outros de características encontradas em outras épocas, representadas por outras cartas, também estarão incluídos nesse encontro com o Senhor nos ares. Eu me refiro aos das outras 3 cartas, nas quais ele menciona a sua vinda, que são Tiatira, Sardes e Laodiceia, além de Filadélfia. Veja as passagens. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, e aí vem todo um texto, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Apocalipse 2, do versículos 18 ao 29. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, de 1 a 6. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, eis que venho sem demora. Apocalipse 3, de 7 a 13. Hoje nós estamos todos no derradeiro e mais triste período do testemunho cristão, que é representado por Laodiceia, quando a corrupção da cristandade está prestes a atingir o seu ápice, o seu nível máximo. Neste momento, o Senhor é visto fora de Laodiceia e fora da porta, batendo em busca de comunhão com aqueles que escutam a sua voz. Essa expressão, estou à porta, pode tanto significar a urgência da sua vinda, prestes a se consumar, estou à porta, como também significar que ele está numa posição que é oposta àquela encontrada na primeira carta à igreja em Éfeso, quando ele dizia ser aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse 2, versículo 1. Eis que estou à porta e bato. Isso ele diz para Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Mas eu entendo que a promessa de tirar os salvos antes do tempo de tribulação seja para todos os salvos por Cristo na presente dispensação, e eles serão livrados não apenas da tentação ou da tribulação. Eles serão livrados especificamente da hora da tentação, ou da hora da tribulação, ou seja, do período definido em que essa tribulação acontecerá. Um irmão costumava dizer que muitos salvos serão arrebatados pelo arrebatamento, pelo qual não esperam, vão tomar um susto. Talvez por isso, aos de Sardes, que é um dos filhos de Tiatira, ele diga que vem como um ladrão, de forma inesperada. É importante entender essa diferença entre o Senhor livrar da tribulação, que é o que alguns pensam que o versículo representa, e livrar da hora da tribulação.
Os que acreditam que os salvos estarão na terra no período da grande tribulação não percebem que a libertação não é da tribulação em si, mas do próprio tempo em que a tribulação irá acontecer. Não serão apenas guardados dos sofrimentos que ela trará, mas do evento todo, como um todo. Então, os salvos já terão sido levados para o céu antes dessa hora, que é o que a passagem lá da carta a Filadélfia, é o que o Senhor está dizendo. Quando ele fala assim, como guardaste, Apocalipse 3,10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.